E aí, reparadores, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar como a oficina tá cheia de moto, cheia de carros e não tem dinheiro, não sobra rendimento. O que acontece? Por que as oficinas têm essa deficiência? Tá lotado de serviço, resultado financeiro zero. O que pode ser isso? Tá bom? Eu vim trazer hoje aqui para vocês alguns dos fatores que isso pode estar interferindo no resultado financeiro, no lucro no final do mês. Eu queria pedir uma coisa para você antes de a gente começar. Cara, aperta o seu curtir aí, né, para que a gente possa disseminar esse conteúdo e compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp, compartilhe com o máximo de amigo possível, tá? Ajude a gente nesse trabalho para a gente levar a nossa mensagem para mais pessoas. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rafa Marrafon, especialista em resultados de oficina, e hoje vim tirar essa dúvida aí de vocês. Galera, primeiro ponto que a gente precisa identificar é entender se o processo de gestão e mensuração está dentro do adequado. Muitas oficinas já chegam no final do mês e conseguem saber que o mecânico X atendeu X veículo e deu X resultados financeiros para dentro da empresa. Dentro desse primeiro cenário já há alguma falha que eu vou explicar daqui a pouco para você, que às vezes a gente crucifica o mecânico porque ele atendeu X veículo e o resultado financeiro dele foi baixo. E outro cara às vezes atendeu um pouco menos ou talvez um pouco mais e teve um resultado maior. A segunda situação é entender que o mecânico ele precisa estar comprometido com o seu resultado. Nós, dentro da Aceleradora Oficinas Master, a gente desenvolveu um quadro de gerenciamento e produção de resultados. Tá? Então o que seria esse quadro? Esse quadro nada mais é do que um quadro onde eu gerencio a entrada e o horário, a determinação, a placa do veículo, o técnico específico que vai fazer a manutenção, né? O horário que ele preveu em relação, seja um pré-orçamento ou seja realizar a manutenção. Então o mecânico tem que me dizer para mim que horário que ele vai me entregar o pré-orçamento ou a finalização do serviço. E aí eu vou colocar num campo o horário que ele determinou. Nesse primeiro etapa, a gente já consegue uma produtividade fantástica, porque eu já vou determinar o próximo veículo para manutenção para ele. Se ele me disse que 2h30 ele acabaria, 2h30 ele já tem o próximo veículo com a indicação da placa, e ele não vai precisar perguntar para ninguém e ele sabe que ele se comprometeu. Isso é muito mais fantástico, porque ele se comprometeu. Então ele não tem corpo mole, ele não pode enrolar e até mesmo na hora do consultor ou o proprietário ou você perguntar para ele, se ele disser algo absurdamente fora da casinha, você já vai poder questionar ele. Entendeu, amigo? 3 horas para fazer esse determinado serviço? 1 hora para trocar um kit de relação? Como? 2 horas para fazer um pré-diagnóstico numa revisão completa de um carro? Só para fazer o pré-diagnóstico para a gente passar o orçamento para o cliente. E aí você consegue... E o mecânico ele começa a ver que agora ele está sendo mensurado. E a gente sabe horas trabalhadas. E dentro desse quadro, eu coloco depois o horário que ele iniciou e o horário que ele entregou. Então eu tenho resultados de hora trabalhada. Dentro desse quadro eu tenho horas paradas. Então depois eu sei identificar quantas horas parada a minha oficina está ficando, seja por peça, né, por serviços terceirizados ou por peça e serviços terceirizados. Isso depois eu tenho em hora. Não necessariamente o mecânico ficou parado, mas aquele veículo, aquela motocicleta, aquele carro, aquele caminhão ficou parado durante esse processo aguardando um serviço terceirizado, uma peça. E aí eu começo a mensurar. Tudo que eu mensuro, eu transformo o resultado. É básico e simples, tá bom? É coisa simples, coisa introdutória, não é algo de primeiro mundo. Eu uso um quadro, uma lousa, e tento implantar em quase todos os clientes da Aceleradora Oficinas Master, né? E dentro dos que a gente implementa, depois a gente joga numa planilha automatizada onde eu coloco os dados. E é legal porque é o seguinte, o mecânico meu ele tem que produzir 244 horas mês. Show de bola?
E aí no final do mês eu sei quantas horas realmente ele produziu. Eu posso sentar com ele, falar, meu amigo, olha, de 244 horas que eu combinei um valor fixo contigo, mais uma comissão, você está produzindo tal. E dentro daquele primeiro caso que eu falei no início do vídeo, você lembra? Daquele cara que às vezes produz o carro e produz pouco situação financeira, nós temos identificado que a maior falha está no consultor de venda, está na hora do pré-orçamento, de precificação. Sabe por quê? Muitas vezes esse cara é aquele cara que pega as picas, que pega os pepinos, né? Não pega só os filé, é o cara que está dentro do processo. E aí a gente começa a pegar as ordens de serviço, tá? E entender que esse cara, peraí, ele pegou um serviço, ele demorou X horas para remover um parafuso espanado, para fazer um diagnóstico de algum ruído, né? Faltou equipamento, faltou técnica, faltou comportamento, e a gente consegue avaliar, cara, a gente precisa treinar a equipe nisso, a equipe naquilo, e isso a gente começa a evoluir. Então, se a sua oficina está cheia de veículo e você não produz resultados financeiros, simplesmente você não consegue acompanhar o que está acontecendo. Rafa, mas eu trabalho com carros importados, motocicletas importadas, minhas peças vêm dos Estados Unidos, de 8 a 15 dias para chegar aqui. Nesse critério, o que você precisa fazer? Você precisa pegar a sua parte comercial da empresa, a gente tem o marketing, né? Que faz o trabalho de despertar o interesse do cliente, sabendo que a sua oficina é a autoridade para fazer a manutenção do veículo dele. E o comercial, que é aquelas pessoas que ficam ativamente entrando em contato com clientes, com outras pessoas, com empresas para trazer mais gente. E aí você sabe, gente, equipe comercial, a gente precisa dar uma acelerada, precisamos aumentar a minha quantidade de clientes para dentro da oficina. E aí você pode criar estratégias, criar situações onde você precisa investir para ter o cliente dentro da empresa. Mas como assim, Rafa? Cara, nos tempos de hoje, pouco utilizado para oficina, a gente dentro da aceleradora Oficinas Master, vemos trazendo isso para os nossos clientes, onde a gente teve a oportunidade de usar primeiramente dentro das nossas oficinas, que é o ROI por investimento. Eu tenho um valor para ter uma aquisição de um cliente. Eu quero trabalhar com um público-alvo específico, né? Então, dentro desse público-alvo específico, o que eu faço? Eu vou criar algo, eu preciso dar algo de valor, algo que esse cara fala, mano, você tá me dando isso de graça mesmo? É isso mesmo? E aí a gente dá algo extremamente importante pro cara, e esse camarada, ele vai vir até minha oficina para receber esse presente. Dentro desse presente, eu vou ter a oportunidade de mostrar toda a excelência diferencial da minha oficina, e quem sabe vender algum serviço para ele sem forçar nada, nunca forçar a venda. O cliente que decide. E a gente tem uma média, né? Cada 10 clientes que vão, 4 gasta, 2 gasta, depende muito do serviço, do ticket. E aí a gente faz assim, geralmente uma empresa faz um panfleto, gasta R$450, uma média nacional aí, mais 200 para distribuir, 650. Eu peço para o dono de oficina lá, cara, me dá R$300 em tal serviço. Você vai ter um custo de R$30 por cliente que eu vou mandar aí. Depois que eu fiz isso, nós vamos mensurar, amigo. E aí? Gastamos 300, voltou quanto? Ô Rafa, voltou 7 mil, voltou 15 mil para dentro da oficina. Você continua me dando os 30 por cliente para mim trazer esses caras para dentro? Essa é a primeira situação, entendeu? Então assim, aí, se você precisa aumentar o seu fluxo, a sua demanda, você precisa de estratégias comerciais, você precisa ativamente estar indo atrás de cliente, tá? E também não adianta você falar, cara, eu vou pedir para minha esposa fazer isso, para o meu filho fazer isso, eu vou apanhar aquele cara para fazer isso. A pessoa tem que ter capacidade, tem que ter habilidade para convencer a outra de ir até a sua oficina. Até mesmo se você está dando algo muito legal para ele, porque às vezes a pessoa não tem habilidades de convencimento, né? Habilidades de venda. Então, hoje, dentro do nosso cenário, quanto mais o nosso mercado infla, mais oficinas vêm para dentro da nossa realidade, mais estratégico e mais ativamente, a minha oficina tem que ser ativa para cliente. Não uma oficina passiva que espera o boca a boca, o cara indicar. Isso é legal.
As oficinas geralmente que tem boca a boca são oficinas que os clientes ficam impressionados. Ou fica impressionado porque é um preço muito barato em relação a todo mundo, ou eles ficam impressionados porque eles receberam algo a mais do que deveria, levaram a moto dele, vocês pintaram umas partes pretas e metálicas e poliram, o carro dele, lavaram o motor, cheirinho, oxigenação, higienização. E ele ficou impressionado e ele fala e ele indica para outras pessoas, tá bom? Então espero ter ajudado vocês aí, abrindo um pouco a mente de vocês de como vocês podem acelerar. Então vocês precisam acelerar. Vocês precisam mensurar, entender onde está travando para produzir. Até porque quando você começa a mensurar, travou aqui. Até mesmo porque quando você começa a mensurar, você começa a identificar o seguinte: você começa a tirar aquele apavoro de querer pegar um monte de serviço, porque você olha, cara, eu já tenho XY carro, e uma conta que você tem que fazer é o seguinte: eu tenho X carros para entregar hoje, e hoje eu já produzo 7, 10, 15, 20 mil hoje, se eu entregar tudo isso aqui. E se chegar aquele cara desesperado, você tem que estar preparado para falar, amigo, ele não pode, porque às vezes entra um cara e você passa ele na frente de todo mundo, e esse cara gasta aí 100, 200 com você, e você deixou de, por causa desse tempo, você deixou de entregar um carro de 3 mil, de 2 mil, uma moto de 1.500, uma moto de 2 mil, entendeu? Então isso que você também tem que tomar cuidado. Galera, não esquece de dar o like aí, de compartilhar, tá bom? E um grande abraço para vocês aí.